A Sofia, isso. Não, Toninho não. Essa picolé. Olha o Pelé. Olha lá, Pelé. Olha lá. Picolé.大家睇緊白衫白褲呢隊咧，就係山道士隊，佢喺熒光幕嘅右方。咁黑衫白褲呢隊咧就係港聯隊。而家咧港聯隊係進攻嘅，咁雙方紀錄係0-0。而家8號鄧鴻昌再交翻出嚟。É o Lima, rapaz. É o Lima. Hã? É o Lima. Tá jogando 4 black? Então tá jogando na lateral. 一傳咗過嚟，中間張子偉，呢個冇機會，呢個人哋包錯都係啦，包到射多出嚟。呢個波就係快脆，而家係射咗2張射高咗。A lei, ele veio do América de Rio Preto do Santos. 係啦，係射你右副位，你射門。E era um sonho, né? Acho que todo jogador nessa época ia jogar no Santos. Um sonho, acho que qualquer jogador, qualquer equipe, quando surgiu a oportunidade de se transferir para o Santos, lembra? 呢個謝國強嚟嘅，後正叫佢再擺過嚟踢，擺翻後啲。隊長李奧數。E agora eu estou me lembrando, eles apertaram a gente muito, né, nesse jogo aí. Segundo tempo, quase na metade do primeiro tempo, no começo do segundo tempo, o time conseguiu deslanchar. 高美士攞翻，喺底線攞到，再撥出嚟，仲一擋，而家就謝國強攞到，謝國強拉住，一腳射翻出嚟，巴龍亞利喺頭槌頂上去，係啦，跟住張子偉攞到好嘢，交俾張子代，呢個波咧博得陣嘅獎定喺右邊，鄧鴻昌接應，一路拖翻上，喺鄧鴻昌細細力交俾張子代，跟住仲未交入一步到左邊，張耀國啦，睇下佢點樣啦，張耀國一拖落禁區，又係拖出咗嚟，而家係俾連馬踢翻嚟。 Naquela época o Santos e o Botafogo eram as únicas equipes que viajavam muito, né? Eu gostava dessa vida. Não saiu todo mundo, né? Não. Viajava o mundo inteiro. 3 vezes. 佢哋踢翻啲投志強一手抌喺上前面，交俾張耀國呢個波個球證係話呢個波咧，張耀國咧。Era bom, excelente o estádio. Então, não só do gramado, como as próprias dependências. E não era campo improvisado, era campo de futebol mesmo. Sim. É que teve aquele problema, né? Nos Estados Unidos a gente jogava em campo de beisebol. De grama. É, o Giant Stadium. 將人衝埋嚟，然後呢個彭慶啊，大力呢個大力衝埋去，但大家就壓住佢。而家係落去，呢個彭慶啊，佢又做緊啲車加時。 少年馬上半場咧22分鐘0-0，雙方未開紀錄。抽高美士少年馬比利高美士，但係呢個波啊俾鄭潤如係擋到，張耀國、鄧鴻昌、謝國強。Tinha muita gente nesse jogo, né? Muito. Quando tinha determinada jogada, que às vezes saía do jogo, todo mundo pensava que era ensaiado, e não era ensaiado. Saía na hora. Saía na hora, por exemplo, no treino, você faz uma determinada jogada. Tinha um lance, por exemplo, que eu me lembro bem, que a gente vinha de frente com a bola, o jogador de meio campo principalmente. Então ele vinha receber o cara e falava, toca forte. Esse toca forte que ele já falava, a gente sabia que a bola não ia parar nele. A bola normalmente ele saía da bola e a bola passava pro Coutinho. Coutinho sim ajeitava a bola para ele.
熱咁啊頭槌整翻嘢，張子岱又攞到，比利走埋出，比利搶到，而家比利咧又帶翻轉頭啦，比利攞過嚟就有威脅嘅嚟㗎啦，呢一個過咗熱咁路，一個幾長嘅人哋馬達士，一波撞，謝國強一撞落喺頭市場嗰處，比利真係發動攻勢咧，個威脅好大，而家呢個鄧鴻昌8號。Eram atrevidos, né? O meia esquerda deles não era chinês. Não era chinês? Não era chinês. O que era? Porque o primeiro tempo no jogo, esse meia esquerda aí não era chinês. E o outro também, o outro jogo que nós fizemos lá, o meia esquerda deles era sueco. Sueco. Liên Mã結果咧俾告到多咗隻嘅馬達士球證吹罰。Olha só. Bastante preciosismo. Essa aí faz a jogada mais. Quase, né? Fez tudo, né? Fez tudo. Se desse um patinho para trás do Picolé. Era o que ele pretendia Pretendia fazer. fazer. 馬美達，馬美達再交俾3號李奧道。撥出嚟，呢個波啊，咁喺整後咗公里士攞翻嚟，喺底線攞到，再撥出嚟，仲有一擋，而家就謝國強攞到，謝國強拉住，一腳接翻出嚟，巴路亞利喺頭槌整上去，但係跟住張子偉攞到好嘢，交俾張子岱，呢個波咧博得陣嘅掌聲，而家喺右邊，鄧鴻昌接應，一路拖翻上。Gol. Isso é no México, né? Japonês, como é que grita gol, o chinês? É, ele fica comentando. Ele fica só comentando, mas não grita. 又加你5號告咗多度，10號比利，比利咧而家一個過咗貨品嚟，一路帶住，再入去啱啱嘅謝國強喺處，張子岱啊，一見到計啲唔對，寫翻啲投資場一手揼。O Léo Oliveira, o meia direita. Léo, que hoje está na Bahia. Ainda não é comentarista da televisão da Bahia. 又掘翻嚟喺處，張耀國咧其實好蠢，頭先球證都話繼續比賽啦，佢就唔應該再講啦。如果因為咁輸波咧，就認真唔抵。而家大力啦，得上咗嚟，又出界，連馬咗等。而家亞美呢個波亞美達8號，一頭就整翻俾李奧道。而家謝國強接到，再交俾張子岱。而家亞美達上翻，交俾比利，比利一交出嚟，走到馬達士，馬達士個左邊呢度咧一拖過咗，謝國強叫佢慢位呢個投資場咧一擋咗，但係一擋入網，呢個波咧入到呢度啊，非常優嘢，謝國強睇住佢啊，佢身上咧有人加住。Olha lá, olha o gol, olha o meu gol aí, ó. Falei? Tá na caixa. Tá lá. Na caixa. Olha lá, foi na caixa, não falei? Tem um lance com o Pelé, sai do meio de campo. Foi a caixa, não tinha erro, Abel. Tocava em mim, era caixa. Não passou nada, não. 張子偉，而家郭柏寧，有隻波咧喺後邊嗰隻連馬又撥分俾謝家士，謝國強一交上去，呢隻波係大腳啊，踢上去，睇大力點啦！而家連馬喺處，連馬撥翻後邊，大力衝埋去謝家士定個台右，一接咁交出嚟俾大家道。Quando uma jogada dessa, a bola tem quem? Camisa 10 tinha dando certo. As outras jogavam pra cima, quem pegava de cima entrava. É um conto bem popular, mas não era bem assim. Né? 呢個波咧，上半場咧，呢個波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 咧
Porque me parece que você ter um time de 10, 11 ou 15 estrelas fica fácil, eu acho que não. Porque eu já sou técnico e já estive dirigindo equipes da terceira, segunda até da divisão intermediária. E quanto mais alto é o nível de jogadores, mais difícil fica para você escalar. Entende? Porque ali você não tinha só aqueles 11 que jogavam. O problema é o banco. Os jogadores que ficam de fora. Para você não cometer, às vezes, injustiça, você tem que esquentar a cabeça. Né? E era o que acontecia com ele. A facilidade dele era na troca. Por exemplo, estou tirando um Coutinho e botando um Pagão. Eu estou tirando um Pagão botando um Coutinho. Estou tirando um Pelé e botando um Pagão. Ou o Edu, passava o Edu para a meia esquerda, que rendia não tanto quanto o Pelé, mas rendia a altura também. Sabe, isso é bom quando você tem um plantel de alto nível. Mas você, né, o Santos foi conhecido como o primeiro coringa do futebol brasileiro. Você jogava na junto? Eu joguei nas 10. Mas de goleiro eu deixava para ele. Inclusive houve um jogo nosso aqui no Pacaembu, disputa da Copa do Brasil, decisão da Copa do Brasil. E nós com um Grêmio. E o Gilmar, em determinada hora do segundo tempo, foi expulso. Aí ele ficou na dúvida se é eu ou ele pro gol. Né? Ficou na dúvida. Eu falei, hoje eu quero o meu recorde. Mas foi ele pro gol e nós ganhamos um jogo de 3-1 do Grêmio aqui. Eu joguei nas 10 posições, na outra não. Goleiro bem quieto. E nas 10 sempre com a mesma habilidade? Eu acho que foi. Eu não sei, porque eu continuo achando que o Coringa, ele não é feito, ele é nato. Tanto que hoje eu trabalho com jogadores, né, mais jovens, e não é fácil você encontrar um Coringa. E nem eu vou falar que vou pegar um determinado jogador para outro fazer desse jogador um Coringa. Você não faz. Você vai sentindo, observando, você vai sentindo que o jogador tem facilidade. Jogar do lado direito, do lado esquerdo, jogar do lado zagueiro, do lado central, jogar no volante. Eu acho que uma posição está bem próxima sempre uma da outra. Eu não gostava de perder em nada. Quando ele estava perdendo na dama, ele melava, a gente falava melava porque ele sempre fazia uma serinha dele para estar a hora do almoço. Na dama, ele não gostava de perder. No snook, não gostava de perder. No baralho, no futebol, muito menos. Ele não gostava de perder em nada. Quando ele estava perdendo, ele sempre arrumava um jeitinho de anular o jogo, sabe? De melar, a gente chamava de melar, de acabar com o jogo. Então, eu lembro que o Pelé, a gente jogava dama e nós tínhamos um horário de almoço. E o Antoninho, na época, que era o nosso treinador, não admitia que tocava o sino, meio-dia, a gente tinha que sentar na mesa. E o Pelé perdendo o jogo, ele fazia uma cera tremenda, ficava meia hora para mexer uma pedra. Que era exatamente para dar meio-dia, tocar o sino, e o senhor Antoninho não esperava. Ele chegava e virava assim, o tabuleiro, né? E ia acabar. E eu imagino, eu criava um bico desse tamanho, assim, ia pro meu quarto, não queria nem almoçar. E o Pelé ficava lá rindo. Não terminou o jogo, não acabou. Então, assim, nem na dama ele gostava de perder. Era incrível. Kanakata, Parataka, para Cututuno, Cututuno, para Natuno. Fala, Bel, o time da escalação aí, que você entende chinês. 呢個17號咧就係睇呢個謝國強噶啦。比賽下半場啱啱開始，上半場紀錄係2-0。咁啊睇下半場港聯點樣？黑衫白褲呢隊咧就係呢個港聯隊啦，白衫白褲呢隊咧就係山道士隊。而家咧係出界。Só lamento é que não tenha mais tapes como esses para a garotada ver, não acha? Acho que é bom sempre passar para que a juventude tenha a oportunidade de ver, né? Nós temos acompanhado muito pouco, acredito que ainda exista algumas fitas como essa que eu acho que o Cultura é muito feliz em poder mostrar esse jogo. Acho que muita gente nem lembra
nós mesmos tenha se apagado da nossa memória. Então é um momento assim de bastante, muito feliz de assistir novamente esses momentos que nós passamos em Hong Kong. Até porque futebol igual a esse, ninguém vai ver mais, né? Com Pelé em campo, né? A 10 mágica. Essa 10 do... O futebol mudou hoje, é um futebol mais competitivo. Eu, inclusive, eu debato muito, tem muito menos espaço para o atleta jogar hoje. Ele está muito mais condicionado, a parte dele em termos físicos do que técnico, né? Então ele se aplica muito dentro de campo. Até eu debato muito essa questão que se fala que hoje existe um futebol violento no Brasil. Eu acho que não é tão violento. Exatamente a condição física que foi aprimorada e a competição, ela se tornou mais disputada, mais viril, mas não chega a ser violenta. Eu acho que os próprios jogadores faziam uma coisa mais fácil. Sabe, eu vejo eles se queixarem muito hoje, que hoje se cobre muito espaço, né, do campo. Na época também se cobria muito mais espaço do campo. Como eu estava falando, tinha determinada jogada, que você saía do jogo, todo mundo pensava que era ensaiado, e não era ensaiado. Saía na hora. Saía na hora, por exemplo, no treino, você faz uma determinada jogada. Tinha um lance, por exemplo, que eu me lembro bem, que a gente vinha de frente com a bola, jogador de meio campo principalmente. Então ele vinha receber o Pelé e falava, toca forte. Esse toca forte que ele já falava, a gente sabia que a bola não ia parar nele. A bola normalmente ele saía da bola e a bola passava para o Coutinho. Coutinho sim ajeitava a bola para ele. Tinha muitos juízes que torciam, né? Torciam? Torciam, o juiz ficava orientando o time contrário como jogar. Era um problema sério. Tinha muitos jogadores, né? Acho que você poderia se formar 3, 4 seleções, 5 seleções no futebol brasileiro, e qualquer uma delas acho que representaria muito bem o futebol brasileiro. Hoje já não se pode formar com uma facilidade uma seleção do Brasil, mas existem bons jogadores ainda, né?
E o condicionamento físico hoje supera um pouco a técnica, né? Então você vai ao estádio, você vê o futebol bem competitivo, sem lances assim muito emocionantes, mas um futebol disputado de ambos os lados. Hoje há um equilíbrio muito grande entre as equipes do futebol brasileiro, né? Quase que se acabou aquele chamado de time grandes e pequenos. Então, a prova está aí de várias equipes hoje dentro do futebol paulista mesmo, no caso do Bragantino, né? Sempre está em grande destaque dentro de todas as competições. Isso é uma prova de que realmente o futebol mudou muito. Vocês realizaram todos os sonhos do futebol? Olha, o Clodoaldo eu acredito que sim, mas eu não participei de uma Copa do Mundo, né? Fiquei em 66 quando eu tive a chance. Assim, na véspera das convocações eu sofri uma distensão e foi quando apareceu o Edu, entendeu? Então, na hora, eles não quiseram levar 2 pontas do Santos, levaram o Edu e o Paraná, que também era um bom jogador, foi um bom jogador, atuou muitos anos no São Paulo, no Paraná. Foi o Paraná, o Edu e eu fiquei de fora. Então acho que a única coisa que eu não alcancei no futebol foi ter jogado uma Copa do Mundo. Porque o resto, graças a Deus, alcancei. Você fez tudo que sonhou? Eu acho que em termos de realizações, assim, dentro da minha profissão, sim. Se bem que eu tive uma grande frustração, que foi em 74, quando eu estava no auge da minha carreira, com 24 a 25 anos de idade, e era apontado como um dos melhores jogadores da posição. E infelizmente não disputei essa Copa em 74, mas a nível assim, de conquista, eu acho que tudo que um atleta pode conquistar dentro da sua profissão, acho que eu conquistei. Eu há pouco tempo recebi o currículo, né, do Santos Futebol Clube, o Miguel, o seu Alfredo da Secretaria de Santos me mandou no meu currículo. E então eu pude assim analisar todas as minhas conquistas, os jogos, né? Que eu participei com a camisa do Santos pela seleção brasileira. Eu acho que alcancei o maior número de partidas invictas pela seleção brasileira. Acho que eu bati um recorde assim, de partidas invictas da seleção brasileira. E as conquistas dentro do Santos e dentro da própria seleção. Quer dizer, eu acho que a nível de conquista, eu acho que eu consegui praticamente tudo que um atleta pode sonhar. Eu não lembro nada assim de momento. Eu sei, tirando a viagem. Eu pessoalmente tenho medo até hoje de viajar de avião, né? Sempre que eu recebo convite, assim, que eu ainda recebo alguns convites para jogar no exterior, algumas partidas beneficentes ou alguma festividade, eu, de vez em quando, eu escapo da viagem porque eu ainda tenho medo de viajar. Então você imagina, eu não lembro quantas horas deu de voo até Hong Kong, né? Mas foi uma viagem muito sofrida, sabe? Para mim, principalmente. Alguns não, que estavam acostumados, até gostam, tem outros jogadores que gostam de viajar. No meu caso, o caso do Gerson, né? Que também viaja a viagem inteirinha, com um santinho, assim, rezando, né? Sabe? Eu fiz uma viagem para a Itália em 90 com o Gerson e, de repente, eu olhei assim pro Gerson e vi ele, né? Com a sacolinha dele e tal, e ele abria, assim, o zip da sacolinha, a santinha dele ali, rezando a viagem inteira. Quer dizer, é um sofrimento para quem não gosta. Então, acho que a única lembrança que eu tenho assim desse jogo é o sofrimento, né, que eu tive para chegar até Hong Kong.
O Abel não sei se lembra alguma passagem assim. Mas sempre acontece muito, você imagina, né? Porque o time de futebol sempre tem assim, alguns atletas, alguns jogadores que gostam de fazer as brincadeiras. No caso aí desse jogo, o Rildo ainda jogava, e o Rildo era uma pessoa assim, super alegre, estava sempre criando assim, alguma coisa, sabe? Então, eu imagino que o Rildo deve ter aprontado aí em Hong Kong, sabe? Mas, Não lembra de nada, não? Não, eu lembro assim, a gente era muito assim, ligado com o jogo de baralho, sabe? E a gente, agora você me falou, eu lembrei. A gente tinha um horário, né, para dormir, que a gente viajava muito, mas a gente nem nesse jogo aí que foi, como o Clodoaldo está dizendo, parece que umas 36 horas por causa de viagem, desde aqui de Santos até chegar lá, nem assim, a gente chega, põe as coisas, botava as coisas no quarto, jantava, tinha que já ter o baralho. Era jogo de cacheta, era jogo de sueca, né? Sueca. Dá dinheiro? Não, às vezes até era, porque não tinha... Quem era o ganhador e o perdedor? Ganhador, posso falar o ganhador? É? O ganhador, o Berdan. Nos jogos assim. Eu não jogava, né? O Clodoaldo não jogava. É. Aquele que deixava tudo, bicho Não todo. tinha. Não, era brincadeira. Era só para não dizer que jogou de graça, entendeu? Eu não jogava, eu era o famoso sapo, ficava só sapeando, né? Mas O Berdan era existia, o rei do baralho, o Berdan. era talvez uma forma de passar o tempo. Então eu jogava, acho que ia sem valer nada, mas tinha alguma apostinha Mas para ninguém ter, gostava de perder, não, para viu? ter graça de dizer que ganhou alguma coisa, né, Bel, nos jogos. Geralmente terminava, não começava em massa, terminava em pizza não, terminava em pancadaria mesmo. Eu e Macedo, né? Eu e Macedo a gente brigava muito, jogava eu e o Pepe contra o Macedo e o Pelé. E a gente ganhava todas. E depois o Macedo nessa época era atrás de mim, queria brigar. Mas toda vez tinha confusão. Foi não? Não quero ver, foi. Esse barbudo aqui, você viu? Não é chinês, Não é chinês. Não é. Eu acho que era no esquerdo e ponto esquerdo, não é um chinês. Só entrar com o Pelé já era 80% de garantia, entendeu? De um bom resultado. Não só pelo talento dele, mas é que os adversários já... Entendeu? Ele sempre nos dava opções, dava uma certa confiança, inclusive, para você desenvolver o seu próprio futebol. A própria condição dele já transmitia isso pra gente. Eu como companheiro assim de ala, eu muitas vezes fui pego assim de surpresa. Eu me lembro perfeitamente que ele me xingou foi brincadeira. Um jogo no Peru, à noite. Lá todo jogo lá era duro para chuva. Aí ele recebeu uma bola assim que veio da direita. Ele estava na minha esquerda, né? Recebeu, dominou, eu estava nas costas dele. Ele não tinha me visto. É o 11 mesmo. Aí de repente ele fez assim, ó, pá, me deixou na cara do gol. Fiquei assim, bobo, assim, não sabia, não esperava. Sabe? Porque ele, quando lançaram a bola, ele dominou assim de frente para lá, para a direita, né? Eu estava nas costas dele. Falei, não tá nem sabendo que eu estou chegando. Dominou, aí fez assim que ia dar para lá e fez assim de calcanhar. Você ali, Abel? Entrou agora? Acho que era você. Não, sei lá, né? Não, você não jogou não, quer ver? Você não jogou esse jogo? Acho que era você, quer ver?
Acho que é você agora aí. Gol. Ih, ó, gol. Ih, rapaz, o cara fez um corta-luz, hein? É. Ele tava na frente do Cerro, realmente. Mas Agora teve um tem back lá que reclamou, acho que É, vamos veio correndo jogar. aqui, não sei se em cima do juiz. Então vocês não reclamaram muito Não, desse não. gol aí, quer dizer, tava sabendo que ia ganhar o jogo. Ah, a né? gente vai lá e faz mais um. É mais ou menos isso. Ah, o cara tá eufórico com o empate, 2-2. Uma festa mesmo. E vocês pianinho. O Pelé tava conversando com o juiz, né? Ah, pelo jeito ele pegou a ponta esquerda e o Edu É. tá no meio, tá vendo? Isso. Saiu o picolé. Era sempre O assim. Abel entrou. Empata, não tem problema, a gente vai fazer. É, mais ou menos. Mas dependendo do adversário, né? Às vezes não dá pra pensar assim, não. A gente sabia que tinha chance, uma chance de fazer, olha lá, o Abel, né? Você lembra? A gente sempre sabia que a gente tinha condições de sempre fazer mais um gol, mas dependendo do adversário, do momento do jogo, às vezes a coisa estava difícil pra gente. Aí, nesse jogo, eu acredito eu que não tenha havido assim maiores reclamações, no fato de a gente sentir que a qualquer momento a gente podia ir lá fazer o terceiro, né? Tal, mas tem jogos que não era assim. Quando a gente sentia que um gol não era legal, a gente reclamava. Quem tinha Pelé no time, em qualquer momento podia Podia sair um... sair um golzinho. Já teve uma vez que a gente jogou contra o Vasco, que estava 2-0 pro Vasco, faltava 5 minutos para acabar. São os 40 minutos, o Santos foi lá com 2-1 para eles. 41 minutos, 2-2. Esse jogo que a torcida tava pegando no pé do Pelé. Ei, cadê o rei, né? Aí pronto, acordou uma fera adormecida, ele tava quietinho, foram mexer, e ficar quietinho, a torcida começou a gritar, ei, né? Cadê o rei? Ele fez assim, peraí, tá, vocês já vão ver o rei e tal, foi lá e pimba na gorduchinha, 2 vezes. 2-2, menos de 3 minutos, né, Bel? 射中左門柱彈入，呢個咧就係呢度下邊34分鐘，咪呢度咧為山道士隊射粒球成為4-2啦。咪呢度佢本來踢左翼㗎，但係輸咗波之後，和咗波之後咧，佢就走埋嚟咧係改踢呢個副位，再交翻過嚟，而家俾李薇呢個馬高李維士。跟住咧呢度再加俾馬高，呢個李維士係衝埋去啦，呢一波啊球證又一人一個12碼啦，李維士而家趁你就要打翻起啦。É o Nenê. Olha o Nenê. Esse é o Nenê. 因為下半場係40分鐘，下半場40分鐘4-2，而家咧巴西嘅三條主打個12碼罰 Quem 球。 batia era sempre ele. Sempre. Não fosse ele, batia o Edu. Quando tava o Pepe, era o Pepe, né? Aham. 俾你一踢咧， Sem chance. O goleiro não saiu na foto. 分過咗41分鐘。 Eles não deviam proibir a paradinha, né? Não deviam, né? Não deviam proibir. 再交翻過嚟，呢個14號李薇，李薇再交俾上高加路士啊！ Entrou o Turcão, o Abel, entrou um monte de 講 gente. 到啦，俾你流過咗，交俾高美士。 Turcão 但係你嘅出界啦， Acho que o tempo todo. 俾你啊！ O tempo todo que eu me lembro, o tempo todo que ele esteve no O Santos. Santos foi sempre reserva? Um excelente jogador que jogaria de titular em qualquer outra equipe. É que não tinha como, não tinha lugar. Não tinha lugar. Quando eu cheguei no Santos era o Dalmo. 中路連馬頭出。 Ele já era do aspirante, já era ele. Logo depois do Dalmo veio o Geraldino. 隻手係好用。 Depois do Geraldino veio 馬高路帶翻轉。 o Rildo. 交上去前面。 E ele sempre na condição de reserva. 翻過嚟俾大。 Eu mesmo cheguei a jogar pelo lado esquerdo. 所以長低啦，全場比賽結果咧。 Mas ele teve proposta de várias equipes, mas ele nunca quis sair. 5-2。 E acabou. Cumprimentava a torcida. Isso era de praxe, né? Isso era de...
Foi essa época que nós adotamos esse novo cumprimento. Ah, é? Por quê, hein? Fazer uma reverência. Uma vez nós cismamos de inventar alguma coisa que... Aí inventou esse cumprimento, fazer uma reverência e pegou, ficou bom.